Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí de como vocês, o horário que vocês estão assistindo. Eu vou continuar o nosso estudo. Para quem não fez a meditação que está antes desse vídeo, eu aconselho não que tem que fazer, nada tem que fazer a não ser o que você sentir. Eu aconselho você a visualizar, a se conectar com a sua essência, com sua mente inata, com sua mente superior, para que você possa estar compreendendo mais esse estudo, para que a gente possa estar desenvolvendo algo que tenha mais compreensão, na verdade, do que nós estamos falando. Às vezes se torna um assunto, como é algo novo para algumas pessoas, por mais que eu já tenha visualizado isso aqui para mim, cada vez que eu leio, cada vez que eu volto a algo assim, eu entendo um pouco diferente do que eu entendia antes. Então é sempre bom trazer essa conexão com essa mente superior para que traga a nossa compreensão, né? Para que traga o nosso conhecimento e a gente possa estar entendendo da mesma forma. Eu deixo bem claro que também para quem não está entendendo, para quem tem alguma dúvida, deixa aqui no grupo ou entre em contato comigo que a gente pode estar conversando sobre, ok? Então aqui eu vou trazer o significado da tabela das emoções, né? A primeira emoção é a vergonha, que emite 20 Hz, que é a frequência mais baixa que tem, que é o estado mais baixo de consciência, né, do ser humano. É o que tem menos energia. Uma pessoa com vergonha não toma decisões, não interage com outros seres humanos e não tem experiência de vida, o que dificulta essas pessoas de aprender por conta própria o que funciona ou o que não funciona para elas. Em seu nível mais sutil, se manifesta como timidez. Em um nível extremo, a pessoa quer desaparecer, até suicidar-se. Pense nesse nível como nível de extremo ódio pessoal. Interessante, né? Às vezes acontece isso mesmo. A segunda é a culpa, que é 30 Hz. É um estado um pouco mais elevado que a vergonha, já que para sentir culpa a pessoa tem que fazer alguma coisa. Uma pessoa com esse nível de consciência cria muito pouco, normalmente tem constante papel de vítima, culpa todos pelo seu fracasso, raramente tenta fazer alguma coisa nova, vive de recordações passadas e se culpa, né? Sente-se muito mal com isso. Pessoas extremamente religiosas vivem em culpa. Você pensa em si mesmo como um pecador, incapaz de se perdoar por transgressões do passado. Então, às vezes quando a gente está muito na culpa, a gente pensa muito no que aconteceu de errado, não porque foi culpa minha, um término de relacionamento. Ah, não, terminou porque eu errei tal coisa, a culpa foi minha. Então, às vezes a gente fica nesse estado realmente de culpa, né? Já fiquei muito nesse estado de culpa. E acaba se maltratando por conta disso. Apatia, 50 Hz. Vitimização e ausência da esperança. O estado de desamparo aprendido. Muitos sem-tetos estão presos aqui, além de ser o estado que representa uma visão muito conveniente da sociedade, quando descrita como sociedade da vitimização. As pessoas no estado de apatia encontram-se paralisadas diante das circunstâncias da vida. Dor e sofrimento, 75 Hz. É um estado de tristeza e perda perpétua. Normalmente você cai aqui quando enfrenta uma enorme perda na vida. Depressão. Só está acima da apatia, pois aqui você está começando a se livrar da paralisia pesada que existe na escala. O sofrimento mexe e muda as pessoas e muitas vezes detira do estado de total apatia. Quando a gente está com muita dor e sofrimento, daí hoje a gente
Às vezes tem essa, vamos supor, a ação de fazer algo, né? Fica por um período ali no luto, vamos supor, né? Fica ali naquele luto por um período, mas depois a gente sente em fazer algum movimento. Mas quando a depressão tá muito forte mesmo, tipo, já tá num estágio de que a pessoa não consegue mais ter nenhuma ação, daí ele se torna, volta para apatia, né? E volta para o estado de vergonha às vezes também, de vergonha por estar sentindo aquilo. O medo. Você vê o mundo como perigoso e inseguro. Pode existir um estado de paranoia, sob constante preocupação e estresse da sua realidade atual. Para subir este nível, geralmente requer algum tipo de ajuda. Superar o medo é algo que todos nós temos que lidar. O medo é apenas uma crença limitante. Cria-se medo de si mesmo quando você percebe as situações e eventos como sendo uma ameaça para o seu bem-estar geral. Quem é que nunca tem medo ou quem é que não tem medo, né? O medo, às vezes a gente tem que ir além do medo, trazer a coragem para ir além do medo, porque se a gente fica ali preso com medo por conta de crenças, isso aí é algo para ser visto também, né? Dependendo do medo, paralisa. Desejo, 125 Hz. Uma pessoa nesse nível tem ambições na vida, vive de vícios, desejos, luxúrias, consumos. Nunca está satisfeita. Esses vícios e desejos podem ser por dinheiro, por aprovação, por poder ou mesmo fama. Você pode ficar preso em um estado de materialismo e consumismo. Materialismo significa que você se conecta a objetos físicos. Você é feliz quando tem o que quer, mas fica desesperado para adquirir o que quer quando não tem. Bens físicos têm efeitos sobre bem-estar ou mal-estar emocional, se você permitir. Então, o cuidado, né? O desejo é bom. Até que ponto? O que você está desejando? Esse desejo está te trazendo um bem-estar ou um mal-estar? Né? Então, é o se observar e perceber qual é essa energia do desejo. Por isso que é um 125 Hz, não é tão baixo, mas também está ali no meio, você precisa ter uma ação para ter um desejo, então você vai fazer essa ação. Esse desejo é nível de materialismo, egóico, de ego? Ou é um desejo da alma, um desejo de criar algo para você? Então, perceber qual é a polaridade que está esse desejo. A raiva, 150 Hz. A raiva é um nível de frustração, muitas vezes, de não ter seus desejos cumpridos. Nos níveis mais baixos, junto com a vergonha e a culpa, formam uma tríplice aliança conhecida. Nesses níveis baixos, as pessoas só criam alguma coisa na vida se tiverem algum inimigo imaginário para jogar a sua raiva. Isso é uma motivação para elas. Este nível pode estimulá-lo a ação em níveis mais elevados, ou podem mantê-lo preso no ódio. Haverá eventos em que se sentirão infelizes. Lidar com eles é um estado de raiva. Em um estado de raiva geralmente resulta e torna-se ainda muito mais infeliz. Combater a resistência com mais resistência tende a condicionar a pessoa em uma espiral, levando a níveis mais baixos da consciência, no retrocesso. A raiva a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não expressa raiva, nós vamos estar criando raiva por nós mesmos, a gente acaba ficando presa, acaba ficando com... É como se estivesse lá no nível da vergonha, a gente acaba ficando presa com algo aqui preso, um sentimento, o corpo vibra, você não consegue expressar, as mãos elas se fecham, então você não sabe o que está acontecendo, mas é uma energia de raiva ali circulando, você não consegue ter uma ação. E quando você tem uma ação com raiva, você acaba depois se sentindo culpado
por conta de uma briga ou por conta de uma fala, uma expressão de raiva mesmo, uma expressão mais rúgida, que é isso? Uma expressão mais, não vem a palavra, mas enfim, você acaba se expressando de uma forma que você acaba se sentindo culpado. Então, a raiva, se você for lidar com a raiva, muitas pessoas têm raiva e não sabe como. Se você tá com a raiva presa, o ideal é fazer o quê? Correr, um exercício físico, movimentar o corpo para que aquela energia seja movimentada e seja eliminada. Ou então, você não tomar nenhuma decisão quando você está com essa raiva, ou não ter uma expressão para que não venha a culpa depois, né? Então, a raiva traz isso. E a raiva, ela pode trazer criação também. Como ela é uma energia de ação, então você pode estar com raiva de alguma coisa e você pode criar algo através daquela coisa. Pode vir uma criação através daquela coisa. Arrogância e orgulho, 175 Hz. Esse é um estado de consciência predominante na humanidade atualmente. É totalmente dependente da circunstância externa, dinheiro, prestígio, ou seja, é altamente vulnerável. Esse é o estado que leva ao nacionalismo, o racismo, a guerras religiosas. Um estado totalmente irracional de negação e defesa. Você se torna tão intimamente ligado às suas crenças que um ataque a elas se torna um ataque a você. A arrogância e o orgulho, como está ligada ao dinheiro e ao prestígio, eu tinha uma crença de que quem tinha dinheiro, quem poderia ter dinheiro, eram pessoas arrogantes e orgulhosas. Então, só quem tinha esse poder do dinheiro e ter o prestígio das coisas boas da vida eram pessoas arrogantes e orgulhosas. Então, eu não quero ser arrogante, então eu não vou ter dinheiro. Sendo que às vezes eu sou arrogante sem dinheiro. Então, é o cuidar disso, é olhar para as pessoas ricas dessa forma. Mas quando você tem um olhar para as pessoas que têm mais dinheiro, ou que são milionárias, ou que são ricas, dessa forma de que, tem porque nasceu em berço de ouro, botar é como se estivesse colocando algum julgamento na pessoa por conta do dinheiro dela, você está sendo arrogante. E você não tem dinheiro. Então, prestar atenção nisso, né? Ou então você aponta o dedo para elas como se elas fossem isso. Vamos dizer assim, não é o dinheiro que vai fazer a pessoa, é a pessoa que se faz através do dinheiro. Então, vamos supor, se a pessoa é lá humilde, ganhou dinheiro, teve uma chance de virar rico, ser milionário, e ela muda o caráter dela, que na verdade ela não muda o caráter dela, simplesmente ela coloca à tona algo que ela já tinha, que ela já era. Não foi o dinheiro que mudou ela, porque o dinheiro dá o poder. Sim, o dinheiro dá o poder para você fazer e escolher várias coisas que você requer, o que você escolhe fazer. Mas como que você vai fazer isso? Na humildade ou na arrogância? Qual é o poder que você tem? Né? O dinheiro te dá o poder e otimismo. 200 Hz. Aqui o ego ainda existe, mas é uma visão diferente sobre a vida. O indivíduo começa a olhar para fora de si. Começa a se alinhar com a verdade. Já não tem mais medo, está mais atento às situações da vida. Está mais otimista, entende mais a verdade, o sofrimento dá um descanso. É o começo de um despertar espiritual. O primeiro nível da força real. É aqui que você começa a ver a vida como desafiante emocionalmente ao invés de opressora. Você começa a ver seu futuro como uma melhoria sobre o passado, ao invés de simplesmente continuar vivendo o mesmo. Interessante, né? A neutralidade, 250 Hz. Neutralidade é um nível de sistema de crenças flexíveis, descontraído e desapegado. Aconteça o que acontecer, você vai estar firme na sua posição. Você não tem nada a provar. Você se sente seguro e convive muito bem com outras pessoas.
Muitas pessoas autônomas estão nesse nível, que é um lugar muito confortável. É também o nível de complacência e preguiça. Você está cuidando das suas necessidades, mas você não se esforça para as demais. Então, tá tudo bem. Eu tô fazendo dinheiro, eu tô com as pessoas que gostaria de estar, então tá tudo bem, não preciso fazer mais que isso. Só que daí chega uma hora que você precisa, algo começa a ficar desconfortável. Então, a neutralidade pedindo para que você suba mais um passo. Complacência, 310 Hz. Neste nível, você começa a usar sua energia de uma forma mais eficaz. Agora você está seguro e confortável, você começa a usar a sua energia de maneira mais eficiente. Só viver e deixar viver não é mais o suficiente. O nível de desenvolvimento da força de vontade e da autodisciplina. As pessoas aqui são os soldados da sociedade. Fazem tudo corretamente e não reclamam sobre quase nada. É exatamente aqui que a sua consciência se torna mais organizada e disciplinada. Aceitação, perdão e compreensão. 350 Hz. Níveis elevados do espírito. Aqui já é um entendimento muito maior dos processos da vida e da verdade. Aqui é a verdadeira mudança. Deixa de lado os velhos dogmas, viver um propósito. Aqui acontece um movimento poderoso de energias e você acorda para as possibilidades de viver proativamente. No nível da consciência, você se torna competente e aqui você quer colocar as suas habilidades para fazer algo bom. É aqui que você define e alcança metas, você começa a aceitar a sua responsabilidade pelo seu papel no mundo da missão, começa a ver a grande figura da sua vida mais claramente. Neste nível, você transcende os aspectos emocionais do níveis mais baixos e começa a pensar mais claramente. Os realmente desapegados, que estão em completa sintonia com a verdade, têm o corpo, a mente e o espírito totalmente resguardado das desilusões da vida e do sofrimento dos níveis mais baixos. Olha-se o mundo como um todo para começar a fazer contribuição significativa. Neste nível, vive-se em um estado de apreciação, como tudo que é. Não há guerra, não há sobrevivência, não há luta. Aceite-se o mundo e a sua realidade e a transformam através de experiências. O amor. O nível do amor incondicional. O amor é 500 Hz. No nível do amor incondicional, há um entendimento permanentemente em sua conexão com tudo que existe. No nível de amor, você coloca a sua cabeça em todos os seus outros talentos e habilidades a serviço do seu coração e não das suas emoções. Esse é o estado em que você realiza o seu verdadeiro propósito. Suas motivações nesse nível são puras e incorruptíveis pelo seu desejo do ego. É aqui o estado de serviço para a humanidade. Neste nível, você também começa a ser guiado por uma força maior que você. É um sentimento de se deixar levar. Sua intuição se torna extremamente forte. É alcançado apenas por 250 pessoas durante todo o seu tempo de vida. Uma parcela mínima de 0,00001% vive nesse estado. Esse estado, que vive nesse estado, mas você pode estar oscilando até esse estado. Para chegar a viver nesse estado de amor incondicional, a gente tem que largar muitas crenças, compreender muitas coisas ainda que a gente precisa compreender, aceitar muitas coisas que a gente precisa aceitar, se trabalhar bastante. Humor e alegria. Este é um estado de felicidade penetrante e inabalável.
Em outras palavras, o humor é um estado de consciência maior que o ego conseguiu atingir. É o início do desapego com a vida, de reconhecer como mundo, que é fazer piadas com ele. É o nível dos santos, dos mais avançados professores da espiritualidade. Só se estar perto de pessoas nesse nível com que você se sinta incrível. Este nível, a vida é totalmente guiada pela intuição e sincronicidade. As coisas começam a acontecer por relação e significado. Não existe mais a necessidade de declarar metas ou de criar planos detalhados. A expansão da sua consciência permite que você opere sobre o nível mais elevado, que é o amor e a alegria. A paz, total transcendência. Este nível é alcançado por mais de uma... esse nível só é alcançado por uma pessoa a cada 10 milhões. Como eu falei, para ser alcançada essa paz, precisa depois do amor, né? Então nós oscilamos com a paz. Mas nada nos impede de chegar na paz. Depende do seu comprometimento com você mesmo e com o todo. Iluminação de 700 a 1000 Hz. É o nível mais alto da consciência humana, onde a humanidade se afunde com a divindade. Iluminação, como dizem os antigos mestres, a união do ser com o todo, o fim do individualismo, o fim do eu, o fim do ego. O homem transcendental é extremamente raro. Só é o fato de pensar sobre pessoas nesse nível pode fazer com que você aumente seu nível de consciência. É aqui que acontece o estado de consciência elevada, também conhecido como superconsciência. Você vê o mundo como ele realmente é, indescritível. Então, aqui são as emoções, né? Um pouquinho do significado das emoções. No próximo vídeo, no próximo dia, amanhã, eu vou estar passando um pouquinho mais sobre. Eu acho muito legal, falando um pouquinho mais sobre essas emoções. E eu achei muito legal isso pra gente compreender. Porque o que tá me vindo até agora, o que veio para mim até agora, é que a escassez é a falta dessas emoções mais elevadas, desses sentimentos mais elevados. Porque é quando nós estamos... E são as crenças enraizadas, né? Então, para modificar isso, é tratamento energético, ações, mudanças de comportamento, mudanças de ações, ter comprometimento com você mesmo e seguir o que o seu coração sente, não o que a sua mente. Porque se a gente vive através da mente, a mente mente muito. Então, e tá em conexão com o seu corpo, tá em conexão com o seu sentimento, porque o que atrai são o sentir e não os pensamentos, né? Então é isso, um grande beijo, qualquer dúvida estou aqui para poder tirar. É isso então, até mais.